Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Canoas Podcast. O meu nome é Simone Dutra e eu estou aqui no estúdio AT Play Centro, junto à redação do Jornal O Timoneiro. Lembrando que o Canoas Podcast conta com o apoio da Ubra, formação com propósito, FlexCorp, internet sob medida para seu negócio, Águas Itati, água mineral da família gaúcha, Zetec Soluções em TI, OT Play Studio, grave seu podcast no Estúdio Centro, no Estúdio Parque, novidade aí, ou leve o estúdio móvel até o seu negócio. Beleza? Nós estamos aqui no canal OT Play TV e temos uma grade extensa de programações que vai de cinema, gastronomia, literatura e o nosso querido Canoas Podcast hoje falando um assunto extremamente sério e caro para o Jornal O Timoneiro, que é um jornal comunitário e que leva a voz da sua população muito a sério. Temos aqui, eu separei diversas capas do Jornal O Timoneiro que fala sobre profissionais da saúde fazem vigília em frente à prefeitura, Estado assume pronto-socorro, HNSG passa a atender somente pacientes graves, Estado assume pronto-socorro novamente, e hoje é um sextou em que a gente também traz notícias sobre a saúde de Canoas, notícias mais brandas, porque trazem um pouco mais de solução. Para conversar comigo, que hoje a vereadora de Canoas, Maria Eunice, muito bem-vinda aqui ao nosso estúdio mais uma vez. Então tá, obrigada pelo convite. Eu quero dizer para vocês que eu sempre fico muito feliz de ter a oportunidade de estar debatendo temas da cidade. E eu posso não compreender tudo, mas eu quero te afirmar que eu tento buscar a solução junto com o povo, que eu acho que é a melhor forma de fazer. Ouvindo as demandas, questionando as políticas, mas também construindo soluções. Então, acho que é importantíssimo a gente debater a saúde, principalmente esclarecer, informar, né, politizar, conscientizar qual o papel de cada um, o que a gente pode fazer e por que essa luta é de todos. A vereadora Maria Eunice, quem não conhece ela, é do Partido dos Trabalhadores, é natural aqui de Canoas, formada em Letras e Direito, foi dirigente da CUT, Rio Grande do Sul, consultora da Unesco, além de ter feito parte da direção do PT nacional, estadual e presidenta do PT de Canoas. Tem um papel destacado aí na defesa dos direitos da mulher e atualmente vem realizando uma série de ações pela saúde do município. É por isso que ela está aqui hoje, né? Agradecemos a tua vinda aqui para a gente... Maria, eu estou aqui à frente do jornal há quase uma década. E a gente recebe semanalmente dezenas de ligações da população. E eu fico feliz com essas ligações, porque elas mostram que as pessoas ainda confiam no jornal. Elas entendem que esse papel da imprensa é de estar ao lado dela, é de noticiar aquilo que não está bom. Durante esse problema que a gente está trazendo aqui não é teu e não é dessa gestão. A gente acompanha, trabalha com a informação e sabe que é de décadas. E não é só de Canoas, mas vamos falar de Canoas, né? Eu quero fazer esse registro para que essas pessoas e fica aí, se quiser saber sobre Canoas e sobre coisas boas que estão sendo trabalhadas. Esse é o foco, né? Que todas as pessoas que ligaram para cá e procuraram pela gente, que vêm aqui com o exame na mão, e que estão agora esperando por uma consulta médica, que estão agora aflitas, esperando por um exame, às vezes um braço quebrado. E principalmente essas que dependem do SUS, que a gente ouviu, que a gente prestou atenção, que a gente se importa com elas. E aí eu quero para abrir a nossa conversa, te perguntar, vereadora, o que a senhora traz para nós dessa série de reuniões e atividades que têm vindo sendo feitas, muitas com a tua proposição, né, junto à Câmara, enfim, junto ao prefeito, para que essas pessoas durmam com mais esperança hoje. Pois é, eu acho, Simone, assim como o povo procura o Timoneiro, eu vou dizer assim, eu acho que eu sou assinante do Timoneiro há uns 15 anos, recebo na minha casa, leio todas as semanas, né? Quando não consigo, só quando eu não estou em casa, né? Mas eu acho importante, né, o jornal local da cidade divulgar e o programa de vocês também, né?
Mas quer dizer assim, ó, esse tema da saúde, em primeiro lugar, eu não me canso de relembrar que houve um governo que decidiu um corte de 20 anos nas políticas de saúde. Educação, assistência, segurança, habitação. Então, a saúde tem um déficit financeiro enorme, porque houve um corte de 20%. Em 7 anos, a população aumentou, as doenças se agravaram em função da pandemia, deixou de ter aquele acompanhamento e, inclusive, o reajuste pela inflação nesse período de 7 anos. Então, esse é um elemento que eu acho importante relembrar o que foi a PEC 95 do Código de Recursos. E mais do que isso, ela foi determinada para ser durante 20 anos. Vocês imaginam que com 20 anos, daqui a 20 anos, se não mudasse a realidade atualmente nacional, certamente nós teríamos uma dizimação da população em massa. Os pobres, os empobrecidos, a classe média, todas iriam cair também no SUS. E por isso daria um congestionamento, né, um colapso da saúde. Então, neste momento que nós estamos vivenciando, em certa medida, o prenúncio de um possível colapso na saúde. Só não será mais grave pela ação local que estamos desenvolvendo. Então, é por isso que eu sempre saliento, vamos relembrar quais as medidas que o governo Temer, o governo Bolsonaro tomaram em relação às políticas públicas. Segundo lugar, relembrar quais as políticas estaduais que o governo Leite tomou desde que assumiu. Desde que assumiu, não sei se vocês sabem, mas ele decidiu que os recursos destinados aos servidores públicos para manutenção do IP, aquela prerrogativa do Estado, não dos trabalhadores. Os trabalhadores pagam sistematicamente a contribuição para o IP. O governo estadual decidiu que quem iria pagar era a Previdência do SUS. Então, ele retirou. Então, ele já deu esse corte. E deu um corte agora com o programa Assistir, destinando o recurso, reorganizando o destino dos recursos para os municípios. Então, o segundo elemento, é a ação do Estado, que está continuada. O governo, no seu primeiro mandato, iniciou esse desmonte do SUS no Rio Grande do Sul. Com o programa Assistir, ele visa consolidar. Na minha opinião, eu já manifestei aqui para vocês que tudo me dava o indício de que a tentativa, ao fim e ao cabo, é privatizar o IP, né? Que as pessoas deixam de acreditar, se afastam, deixam de lutar para os servidores públicos do Estado, e daí não é só professores, é o Corpo de Bombeiros, é a Brigada Militar, é todos aqueles servidores públicos que prestam serviço e que pagam religiosamente a sua contribuição para o IP. Então, diante disso, nós vivemos, sim, nós aqui em Canoas, um grande dilema da situação. Sem dúvidas, nós estamos numa situação muito grave do atendimento da saúde. Gravíssima. Se vocês recebem ligações, e é um jornal que alguns têm o contato, o acesso para poder denunciar, vocês imaginem eu particularmente, que o meu telefone pessoal é público, é pessoal e é público para todos e todas. As pessoas me ligam à 1h, às 2h. E aquilo que é do cotidiano, eu tenho uma equipe que trata, que visita a família, que vê com a família o que pode ser a solução, vai junto com ela na UBS, no pronto-socorro. Eu trato daquelas coisas urgentes. A Maria, tem essa situação que a gente, inclusive de outros vereadores, né? O cidadão está numa situação ruim, procura por aquele vereador, e ele vai e ajuda, né? Ele tem um conhecimento, um poder, ele consegue, mas ele é micro, né? É micro. É micro. E aí, falando no macro agora, e pensando nessa questão toda, tu falaste no programa Assistir, eu queria tocar no assunto dele, porque ele tem sido
falado muito Isto. pelo prefeito Jairo Jorge. Inclusive, tu tens acompanhado, né? Inclusive, eu queria até fazer uma observação sobre isso. A gente toca caos na saúde, os hospitais sobrecarregados, tem de mais 150 municípios, esse é o problema. Tá, o problema. Mas, assim, uma coisa que me chamou a atenção foi a mudança da tônica, assim. A gente entrevistou o prefeito que estava em exercício um tempo atrás e parece que existia uma resistência em admitir que as coisas não estavam bem. Ou então, mas não está bem nos outros municípios também. E dessa vez, a gente vê vídeos do prefeito dizendo, olha, a coisa não está boa, estamos pedindo ajuda. Fomos ao governo federal, governo do estado. Eu, particularmente, acho isso ótimo. Porque quando a gente vê a população reclamando e, de alguma maneira, tem a impressão de que os políticos estão maquiando aquilo, esse elo de confiança se quebra, né? Então, admitir que não está bem e que se está buscando. E essa série de medidas estão sendo debatidas, as visitas foram feitas, tu acompanhaste o prefeito também, e eu marquei aqui uma matéria divulgada no Jornal Timoneiro, no dia 27 de outubro, em que fala de uma audiência pública realizada na Câmara, né, que debateu as alternativas ao programa assistido. Eu queria que tu explicasse, sim, porque a gente aqui, enquanto jornal, é difícil, a gente tem que fazer essa ponte com o leitor, com o telespectador, que não está acostumado com termos técnicos e muitas vezes não entende sobre o que a gente está falando. Foi uma proposição tua, né, de uma sessão aberta na Câmara para debater. Como é que funcionou e o que compreende o programa assistido de uma maneira, assim, mais mastigável? Assim? Nós realizamos, portanto, uma audiência pública aqui. Nós tivemos uma ação junto com o prefeito, a Câmara de Vereadores. O prefeito tomou algumas iniciativas de gestão, mudou a direção do hospital, do HU, né? Assumiu a direção do Hospital de Pronto-Socorro, que estava sob a gestão do governo do estado. Então, são a possibilidade de gestão. Daí, juntos, fomos a Brasília, né? Levar o diagnóstico da realidade local. Então, o que se tornou? Apresentamos lá e, portanto, eu trouxe para divulgar o que é o programa Assistir. Justamente isso que tu disseste, na audiência pública, que estávamos aqui com a presença do deputado estadual Miguel Rosseto, que se debruçou no programa Assistir, que ele é da Comissão de Saúde, então tem toda a propriedade para trazer esse debate. Lá, o que é o programa Assistir? A cidade de Canoas, assim como em Novo Hamburgo, aqui Sapucaia, Esteio, todas as cidades que têm hospitais municipais tinham uma pactuação com o governo do estado, com a Secretaria de Saúde. Esses hospitais, Canoas particularmente, atende a todos os serviços de média, de alta complexidade. Então, assim, de alta complexidade, quando tem um acidente e tem uma situação de doação de órgãos, Canoas está preparada. O pronto-socorro, isso é alta complexidade. Porque na hora que a família decidiu doar o coração, o rim, o pulmão, o hospital de pronto-socorro está com capacidade técnica para fazer isso. Da mesma forma, o HU, que faz cirurgia de coração. Então, são uma alta complexidade, que no exemplo do transplante, e uma média complexidade. Então, Canoas está habilitado para isso. O Hospital de Esteio, não. Mas o Hospital de Esteio é aqui do ladinho, mas ele está habilitado em outras circunstâncias, outras atenções. Mas os moradores, a população, são referenciados em Canoas. Se der um acidente em Esteio, as pessoas vêm para o pronto-socorro de Canoas. Se der um problema de uma cirurgia de coração, teve um infarto, vem para Canoas ou vai para o Hospital HU, para ver a importância e como isso funciona solidariamente. Com isto, Canoas recebe recursos maiores para atender. Por que atender Canoas? Porque tem um hospital montado de alta complexidade e média complexidade. Esteio não tem. Sapucaia não tem, mas eles atendem outras
a clínicas que é importante para a população local e são referência para outros, inclusive. Montenegro tem uma referência em Sapucaia, numa área. Então, isto é um consórcio de municípios para atender plenamente a saúde do povo. E é importante ter hospitais fortes, regionalizados, com alta complexidade, porque a alta complexidade também exige alto custo. Nós precisamos, para alta complexidade, se dá um acidente, se dá um infarto, se tem que fazer um transplante, tu não pode ter profissionais contratados de vez em quando ou para atender uma vez por semana. Tu tem que ter uma equipe integralmente trabalhando 24 horas. Por isso, no governo Tarso, lá, foi construída uma estratégia desses hospitais 100% SUS, porque quem faz transplante, quem atende essas situações são os hospitais públicos, são o SUS. Os convênios não atendem. Eles atendem aquilo que a gente chama de cirurgia seletiva, eletiva. Eletiva, não é urgência, é eletiva. Ou seja, ela pode ser adiada, ela pode ser escolhida, ela será feita, mas ela não tem a gravidade e o risco de vida. Então, o que acontece? Isso fez com que aqui, Canoas, o pronto-socorro, o HU seja 100% SUS, e vários no estado. O que o governador fez? Ele disse, não, eu quero descentralizar, eu vou transferir os recursos de Canoas para ter atendimento lá em Frederico Westphalen. Né? Só que Frederico Westphalen não tem um hospital equipado para fazer uma cirurgia de câncer, por exemplo. E aí essa verba que vinha mais para cá foi para esse hospital, por exemplo. Foi para esse hospital. Mas chegando lá nesse hospital, o hospital não tem equipamento, não tem equipe médica 24 horas, não tem um staff para fazer funcionar. Ele pode ter o recurso, talvez um dia venha a ter, mas hoje não tem. A cirurgia de câncer de mama, por exemplo, que é algo gravíssimo, Frederico Westphalen é referenciado em Santa Maria. Mas Santa Maria não conseguiu fazer na regulação do Estado, vem para Canoas, que é feito aqui em Canoas, ou no Gracinha ou no HU. Então, o que foi? Ele fez? Ele desarranjou o que estava organizado. Então, por isso, não é que nós sejamos contra tirar o recurso, ter o recurso a mais para, no futuro, Frederico Westphalen, ter um hospital com melhores condições de atender a população da região, inclusive. Pode ser. Mas não é tirando o recurso de Canoas. Não é tirando de Esteio de Sapucaia, porque tinha um sistema que garantia aqui em Viamão, em Alvorada, em Porto Alegre, e atendimento de complexidades diferentes. Lá no governo anterior municipal, do governo Busato, nós tivemos também. Eu fui uma que acompanhei a delegação para buscar recursos. E lá, quando visitamos os deputados federais de todos os partidos, alguns colegas meus diziam assim, colegas da Câmara, diziam, para que atender 150 municípios? Só que a cidade de Pelotas tem um deputado federal. Aquele deputado federal, aquela cidade é referenciada numa referência na saúde em Canoas. Então, quando eu vou conversar com o deputado federal, pedir para ele emendas, pedir apoio para os recursos de Canoas, eu tenho que dizer, a população de Pelotas também é atendida nessa área. Então, isso é importante. Nós atendemos naquilo que os outros municípios não conseguem atender. E o que acontece também? Nós desobstruímos Porto Alegre. O colapso que está tendo em Porto Alegre deva-se porque o município de Canoas não consegue atender. E isso se deve por essas duas ações. Uma que o governo fez isto, o programa Assistir, por isso nós do Partido dos Trabalhadores propusemos uma emenda, faz o seguinte,
aumenta o orçamento e destina os recursos para essas cidades. E não retira das cidades da região metropolitana, que tem 40% do atendimento. E mais do que isso, que é o mais grave, é que o governo do Estado não está cumprindo a Constituição Federal, que diz que ele tem que entrar com 12% do recurso do Estado para atendimento nos municípios da média complexidade. 12%. Ele só está cumprindo 6%. E o absurdo é que ele apresentou o orçamento que virá para o ano que vem, para ser votado na Assembleia Legislativa pelos deputados, um orçamento de 6% da receita. Como é que no município o prefeito que não cumprir 15% do orçamento da receita dos livres para a saúde, ele vai preso? E o governador vai botar para votação agora. O que me deixa mais indignada é que os deputados estaduais que têm assento lá, alguns têm assento aqui. Então, por isso que nós fizemos uma audiência pública para o povo compreender o que é o programa Assistir, que é que ele retirou recursos de Canoas para mandar para os demais municípios. Friso, nós não somos contra enviar recursos para os municípios do interior. Ao contrário, apresentamos uma emenda para que tivesse destinado 350 milhões do orçamento do Estado para garantir o atendimento no interior do Estado. Mas somos contra ele não cumprir nem a questão do constitucional, que é 12% e não 6%. Então, tem dois elementos: assistir esse rearranjo, que para nós é um desarranjo na política de saúde no Estado, e pior ainda e mais grave, porque eu acho que é caso gravíssimo, o governador não cumprir o que é estabelecido na Constituição Federal. E aí vocês fizeram uma série de reuniões, inclusive junto à secretária, né, estadual aí, da Saúde, a Arita, e com o governador, acredito que não, mas com o vice-governador, acho que ele estava presente em algumas das reuniões com vocês. Tu, o prefeito Jairo Jorge e outros vereadores. Inclusive, nós temos uma capa aqui do jornal que eu acho que é bem ilustrativa, bem interessante, que mostra a união do legislativo com a prefeitura. Tipo, olha, estamos aqui indo à luta, nos unimos, independente de partido, para lutar pela saúde. Voltando um pouquinho ali na questão, então dá para entender, porque muita gente questiona essa questão de ser referência para 150 municípios. Nós temos aí no último censo de 2020 uma população em Canoas que se aproxima de 350 mil. E aí a gente pensa que nós pensamos nos 3 hospitais que nós temos aqui, né? O HNSG, o pronto-socorro, que teve até intervenção do governo federal, estadual recentemente, e o Hospital da UBRA, o Hospital Universitário. Essa conta fecha, vereadora? Tipo, porque, claro assim, que não, agora né? a gente teve essa mudança do governo, do programa Assistir, né? Recente, coisa de um ano. Mas e antes? Né? A gente já tinha essas demandas. Eu sei que tu não tem também todas as respostas e tu não és a responsável por isso tudo. Mas o que deu errado antes? Na verdade, assim, antes, o que acontece? Canoas assumiu o hospital universitário de alta complexidade. Eu sempre digo para o povo compreender. Imagine, Porto Alegre tem 1.300.000 habitantes, né? Porto Alegre tem um hospital municipal. Canoas tem 350 mil habitantes, tem 3 hospitais municipais. Mesmo que o Gracinha seja um hospital que tem uma associação beneficente, mas ele sobrevive quase que exclusivamente dos recursos do SUS e do aporte que a prefeitura faz em saúde. O HU é da prefeitura de Canoas e o pronto-socorro é da prefeitura de Canoas. Ou seja, Canoas tem mais hospital que o município de Porto Alegre, que tem 1.300.000 de habitantes, né?
Então, isso dá uma dimensão. Então, o adequado é um hospital universitário, na minha opinião, já no passado eu dizia, não poderia ser uma prerrogativa do município. Deveria ser, primeiro, um hospital escola, porque é universitário, para os residentes, então isso não é, e federal ou estadual. Se ele quer se manter de média complexidade, alta complexidade, no Brasil, são poucos estados e municípios, são poucos no Brasil que são da União. No Rio Grande do Sul, da União aqui, é o Hospital de Clínicas, que é Hospital Escola, o Hospital Conceição, todo o Grupo Hospitalar Conceição, e a vinculada à Universidade de Pelotas, né? Então, são hospitais federais. No Brasil, só tem mais uns 4 hospitais federal. No Rio de Janeiro, eu acho, São Paulo e Bahia. Não, Bahia não tem mais. Entende? Ou seja, é prerrogativa do Estado. É que nem assim na saúde. O município é responsável pelo atendimento básico de saúde, a UBS, os CAPs, e o Estado da média e alta complexidade e a União da alta complexidade. Então, era para ser isso. No Rio Grande do Sul ainda não é isso. Então, por isso que tem um peso enorme para o município de Canoas. Ele não tem 1.300.000 habitantes, ele tem 350 mil. E ele tem a ousadia de ter 3 hospitais. Nós vamos dizer abrir mão de atender? Não. Nós temos, se for, nós temos que construir gradativamente a migração, se for do Estado. Por que o governador questiona tanto a gestão de Canoas e região e não assume os hospitais, então? Isso é uma prerrogativa do governador. Dá atendimento complexo. Então, o que acontece? Não assume, mas a gente também dizer não vamos mais atender também não pode. Nós temos um compromisso, né? Todo o sistema é solidário, né? Ele é complementar. Um complemento que não tem especialidade em Canoas tem em Porto Alegre, que não tem. E o povo de Canoas é atendido também em Porto Alegre. Essa semana, uma senhora que, quando não tinha Canoas, não tinha referência na área de cardio para botar o marca-passo, fazia no Conceição. Agora, ela retornou para cá, porque Canoas já faz. Então, ela permanece em Canoas e não em Porto Alegre. Mas por isso que é importante, porque nós precisamos ter hospitais referência, especializado, com tecnologia avançada, com tecnologia atualizada, que esse também é um problema de Canoas. O nosso hospital aqui, o HU, tem quase 20 anos. Ele fez 16 anos agora, mas no início tem equipamentos, quando ele iniciou, que tem 20 anos. Então, tem que ter atualização tecnológica também. É que a questão dos equipamentos, né? Eu recebi uma ligação, né? Me passaram, né? É uma senhora que tem, enfim, me mostrou, mandou para mim por e-mail, uma requisição era um exame ocular que ela ia fazer para o banco de... Ela foi consultar no HNCG, de lá, ou no ABS, não me recordo, e de lá eles disseram, olha, só pode esse exame lá no banco de olhos. Cara, a gente sabe que... Quem conhece Porto Alegre sabe que o banco de olhos fica lá do outro lado, né? Do banco de olhos. A aquisição era de 2015. E ela precisava de uma deliberação daqui para ir para lá. E ela me ligou há um mês. Claro, ela deveria ter procurado antes uma saída, né? Mas ela já se prejudicou demais. Um aparelho ocular. A gente não tem capacidade de ter isso? Entra nisso que tu tá falando agora? Depende, assim. Porque, né? Tipo, são aparelhos, às vezes um aparelho que... Olha a logística que vai melhorar, né? Que não é só aparelho, imagina. Tu tem que ter nem se compare, um banco de olhos, ele tem tecnologia, ele tem uma equipe completa, ele tem recursos, ele está atualizado, ele tem especialidades. Aqui em Canoas tem muito atendimento de oftalmo.
Mas tem algumas doenças que são mais graves e exigem maior especialização, qualificação, que vai para o banco de olhos. Transplante de córnea. Achei ele uma referência para o Estado, inclusive, né? É para o Estado. Por exemplo, dependendo de uma situação de glaucoma. Então, por quê? Porque não tem como ter toda uma equipe, todo o equipamento e todo o desenvolvimento científico em todos os municípios. Porque daí não tem recursos financeiros suficientes, recursos humanos, ou médicos, atendentes, né, todo o pessoal de enfermagem suficiente. Por isso, e nem é toda a população. Então, precisa ter centros de referência, centro de atendimento, o banco de olhos é uma referência. E ali só vai de Canoas para lá quando não existe possibilidade de fazer e quando é grave. E, de fato, quando é grave, nós não podemos naturalizar a demora. Por isso que eu sempre digo assim, quando alguém me procura, eu não estou fazendo ele furar a fila e nem privilégio. Quando procura é dizer que é tão grave a tua situação que eu vou exigir, vou movimentar de tudo para tu ter acesso ao teu direito. E nesse momento, eu acho que nem é a vereadora, é a Maria mesmo, né? É o teu direito. Então, não é privilégio. Não é, e as pessoas, às vezes, não sabem o caminho. É isso, o acesso é por falta de informação, de esclarecimento. O acesso, às vezes, é por naturalizar a doença. O acesso às vezes, as pessoas dizem, não, isso aí a saúde não funciona, vou esperar. Não espere. Aquilo que foi encaminhado para outra localidade que não é atendido em Canoas é porque é grave. Se é grave, a gente mesmo tem que ser, eu digo assim, suvaquear o nosso processo. Eu boto embaixo do braço e vou atrás para conseguir. Então, as pessoas, às vezes, não têm essa iniciativa. E é importante tu falar isso, porque... E eu estou muito aqui, muito comprando a briga dos nossos leitores aqui do Jornal Timoneiro, que nos procuram e pedem ajuda. E, enfim, de alguma maneira, a gente também faz esse contato com a assessoria, pergunta por que demorou um caso, muitas vezes consegue. Eu já saí emocionada aqui do jornal por ter conseguido ajudar alguém que conseguiu aquilo. Claro que aquilo vai... É o mesmo caso que teu, né? Tu conseguiu ajudar aquela pessoa, mas o problema é macro. Ele continua. Tem um monte de gente. Mas nesse ponto aqui, eu quero falar para a galera que está nos acompanhando até aqui, da população que muitas vezes fala assim, eu desisti da política. Eu desisto. Eu não gosto de pá porque eu já desisti, eu não confio em ninguém. Muitos deles não confiam também nos hospitais. Eu fui lá, não, nem adianta, nem vá lá, porque não adianta, está demorando, se automedica ou desiste. Não desiste. Procura os vereadores, procura a prefeitura na rua. Inclusive, numa coletiva do prefeito, logo que ele reassumiu a prefeitura, eu fiz essa pergunta para ele, né? Se as demandas que eram levadas na prefeitura na rua, porque tu é de frente com o prefeito, né? Se elas iam de acordo com as reclamações acerca da saúde, né? Do atendimento mesmo. Ele disse que sim, que mais de 50% tinham a ver com isso. O que faz jus, né? Claro, porque é isso que a gente vê as pessoas mais reclamando, né? Mas muitas delas desistem. E é isso que não faz isso. Vai atrás, né? Corre. Eu vou te dizer, eu sempre disse para... Eu sou uma lutadora do SUS. Em 86, eu participei da conferência que consagrou o SUS. Eu tinha uma filha que estava com 6 anos de idade e outra com 4. E eu viajei com as duas para Brasília para participar da conferência. Eu fui eleita aqui em Canoas, fui para a conferência estadual e fui eleita para ir para a nacional. E trabalhava na Springer, fui funcionária da Springer 28 anos. Mas eu fui por quê? Porque eu queria lutar por saúde, para ser municipalizada, para o SUS funcionar. Eu não tenho plano privado, porque independente da faixa salarial, da onde eu moro, eu luto pelo SUS e avançou tanto, que a gente conquistou. Nenhum país do mundo tem um atendimento tão diversificado, tão qualificado, tão ágil que nem o Brasil. E tão amparado. Então, eu sou da época que só tinha direito
ao atendimento da Previdência ou da Saúde quem tivesse carteira assinada. Quando o Brasil, no Sistema Único, decidiu que é universal, tu pode ser o mais paupérrimo ou o mais avantajado, mais rico, tu vai ter atendimento. É muita gente, o Brasil é sim, é a terceira maior população, a quinta maior população do mundo, então tem muita gente. Mas ele atende, ele faz transplante, ele atende várias doenças graves de forma pública, ele teve uma ação rápida na questão da pandemia, por mais que o governo operou ao contrário, o governo federal, os trabalhadores estão organizados da saúde. Então, para mim, é a política mais pública que existe neste país. Então, se eu não der o exemplo, se eu não disser, eu vou para a fila e eu vou buscar e eu não dou carteiraço em ninguém, eu tenho certeza que a maioria do povo que trabalha nas UBSs não me conhece. E eu vou e luto pelo meu direito, porque ao fazê-lo, eu estou fazendo para os meus filhos, eu estou fazendo para a minha família, eu estou fazendo para os meus amigos, conhecidos, eu estou fazendo para o povo. Então, se eu tenho informação, tenho clareza, eu tenho que lutar e tenho que convocar todo mundo para lutar. Venha para a audiência pública. Nós fizemos uma caminhada aqui na semana retrasada, semana passada, que nós entregamos no Ministério Público aqui em Canoas uma denúncia contra o governador, porque nós queremos que o Ministério Público investigue, impeça que o governador faça esse absurdo. Ele não ouve nenhum município, os municípios todos que estão sendo prejudicados, e é todos, inclusive aquele do interior do estado, que vai receber o recurso, porque ele vai deixar de ter um atendimento aqui em Canoas. E ele não tem expertise, não tem equipamento, não tem equipe, não tem médico, enfermeiro, tudo que precisa no hospital no interior. Mas ele pode ter numa cidade de Santa Maria, numa cidade de Passo Fundo, Canoas, Porto Alegre, ou seja, essas cidades maiores que têm complexo hospitalar que possa atender. Então, o Ministério Público tem que fazer alguma coisa. Ele tem que dizer, ele tem que, no mínimo, cumprir a Constituição. Então, nós fizemos uma passeata, mobilizamos as pessoas. E, ao fazer a passeata, nós estamos denunciando, nós estamos explicando, nós estamos convidando as pessoas para lutar, porque, ao fim e ao cabo, somos nós todos, o povo todo que vai ser atingido. Ninguém está livre de ter uma situação gravíssima no outro dia. E plano de saúde, na situação grave, empurra para o SUS. Inclusive, tem muita gente agora, nesse momento, nessa situação gravíssima. E aí, a gente tem aqui um mutirão promovido pela Prefeitura, a Secretaria Municipal, né, de Saúde, aqui de Canoas. O pessoal vai até o dia 30 para levar suas demandas ali, né, para tentar zerar exames, cirurgias. Está aqui no Jornal Timoneiro dessa sexta-feira. Vai até o dia 30, então tem aqui o endereço, que documentação que deve levar. Procura lá os teus direitos, vai atrás. O Jornal Timoneiro foi distribuído hoje, sexta-feira, gratuitamente. Ele é gratuito e sempre será. Não tem o exemplar, vem aqui na redação do Jornal Timoneiro, aqui no Edifício Picuê, e pega o teu exemplar para poder ficar atualizado. Tá tudo aqui. Eu acho que é importante isso, sabe por quê? Ó, tu falaste o exemplo de 2015, né? 2015 até hoje dá 8 anos. 2013, né? Se passaram 8 anos. O que acontece nesses 8 anos? Por incrível que pareça, muita gente mudou de telefone. E daí as pessoas estão esperando em casa. Esperando a ligação. E, olha, eu vou afirmar que em torno de 40% da população não atualizou o seu cadastro. Então, certamente,
ou já foi ligado várias vezes e o serviço público até desistiu, porque ligou e não conseguiu contato. A outra, além disso, muda. Cidade de Canoas, em 8 anos, muita gente deixou de morar na Rio Branco, está morando no Guajuviras, e assim vice-versa. Então, é uma cidade com muita mobilidade na mudança, na transferência. Muda de casa, veio para Minha Casa, foi um dos municípios que mais teve os complexos Minha Casa Minha Vida. Então, 6 mil habitações de Minha Casa Minha Vida, aquela para renda baixa. Que dirá, são 26 mil para a renda, aquelas, a fase 1, 2, 3, né? Tipo 1, 2, 3, ou seja, pelas faixas de renda. São 26 mil que mudaram na cidade de Canoas, se mudaram. E se a gente considerar que cada 26 mil famílias, vezes 4, então vocês imaginam. Então, o que houve de mudança? Então, mudar o telefone, mudar de endereço. Teve pessoas que desistiram, teve pessoas que já fizeram a cirurgia em outros locais, não desistiram daqui, fizeram em outros locais. Tem gente que já morreu, né? Então, nós temos 5 elementos que diz que nós temos que atualizar o cadastro da saúde, né? Ou porque mudou o telefone, ou que mudou de endereço, ou porque já fez a cirurgia em outra cidade, ou porque a pessoa já morreu. Então, são elementos importantes para considerar. E por isso que é importante vocês citar isso e fazer o chamamento. O jornal está cumprindo um papel importantíssimo de informar, de que as pessoas têm que se atualizar ali. Vai lá, faz o cadastro, atualiza os dados. E tem algumas situações que na prefeitura, na rua, tu já sai com o horário marcado, dia e hora para a tua ou cirurgia, ou teu exame, ou tua consulta. Porque as pessoas tentaram conversar, não conseguiram conversar, não localizaram, e quando vai na prefeitura, na rua, a pessoa atualiza, mas nós estamos te procurando, te liguei 4, 5 vezes. Eu assisti isso, eu vi isso. Então, são dados que a gente também recebe aqui, reposta, quando possível, sobre a eficácia, né, dessas procuras, não tanto de saúde, mas principalmente de, agora fugindo um pouquinho, de atletas que vinham aqui mostrar o serviço, o seu esporte, e precisavam de patrocínio e foram, mas onde é que tu conseguiu? Eu fui na prefeitura na rua e eu cheguei lá. E sim, conversar com o prefeito da cidade, conversar com as pessoas que gerem a cidade pessoalmente, e dizer, olha, estou precisando disso. Mas vamos ao mutirão, compareçam ao mutirão lá. Leiam no Jornal Timoneiro, aqui no site também tem, www.jornaltimoneiro.com.br, e se atualizem ali sobre esse mutirão, que vai ser dia 30 de novembro. Ainda tem tempo ainda, né? A gente tem ainda mais meio mês aí do mutirão. Vereadora, nós temos essa foto aqui que eu achei bem emblemática, bem interessante. Deixa eu ver se eu tenho uma capa aqui. Não, eu fiz a bobagem de destacar. Mas essa foto aqui tu vais reconhecer. Não vou mostrar para a câmera que não vai pegar. Vai pegar, Sinara? Não, né? Que é uma foto... prefeito e vereadores se reúnem com o vice-governador do estado para tratar da saúde de Canoas e tal. E depois dali, depois das reuniões, inúmeras reuniões, surgiram uma série de planos. Obviamente, não vai lembrar todos de cabeça aqui. A gente tá no Jornal de Maneira alguma edição também. O que assim, de... Obviamente, prático, assim, tu pode dizer para a gente que vai ser feito daqui para frente para tranquilizar essas famílias? O que eu acho importantíssimo dizer é que o governo Lula reajustou o teto da alta e média complexidade, que ele chama o teto MAC, né? Teto da média e alta complexidade, que foi aquele corte que o Temer e o Bolsonaro fizeram. Então, isso a partir de janeiro, todos, não foi para Canoas, mas a ação de Canoas foi determinante para mostrar a gravidade. Então, vai ter o reajuste para Canoas e isso dá melhores condições para a operação do hospital. Não é o suficiente, porque falta o governo do estado. Então, este é o primeiro avanço da visita a Brasília, da apresentação de proposta, porque assim, não basta eu chegar em Brasília e expor, eu tenho que provar
tenho que, além de provar que está faltando dinheiro, eu tenho que demonstrar o que eu vou fazer. Então, foi isso. Quando nós fomos a Brasília com o prefeito, mais outros colegas, lá foi isso que nós acertamos no Ministério da Saúde. Nós explicamos tudo o que estava faltando em Canoas, a gravidade se não tiver recursos da União. E o Ministério nos exigiu, aqui exigiu para Canoas, executivo, nós estávamos lá, exigiu que apresentasse, comprovasse que falta dinheiro, comprovar, não basta falar, e, além disso, apresentasse um plano de ação, o que fará para o próximo período. Foi apresentado, foi aceito, e, a partir de janeiro, teremos o reajuste. Eu acho que até antes o prefeito Jair Jorge estava vindo que venha imediatamente. Isso é uma medida importante porque, além de... Aqui foi um movimento, nós não vimos outros municípios se mobilizarem da forma que nós mobilizamos, com todos os partidos, com todos os vereadores, com o prefeito, visitando o Ministério, visitando aqui o Estado, a Assembleia Legislativa, de forma incansável, e dizendo que Canoas precisa, porque Canoas atende 150 municípios. É o povo gaúcho que deixa de ser atendido, se não tiver recursos. A outra ação que está sendo feita, que o prefeito apresentou, e que nós também achamos importantíssimo, é de pedir o retroativo. O governo Lula assumiu, o município, nesse período, a União, está fazendo a gestão com o orçamento que era do governo anterior. Está fazendo orçamento, mas se tomou uma decisão de corrigir o teto, nós estamos pedindo o repasse desse retroativo de janeiro. O presidente não pode ter uma ação retroativa ao governo dele, mas pode ter uma medida de ver esses recursos. Então, nós estamos no processo de comprovação e de convencimento. Eu, pessoalmente, avalio que haverá, sim, né, retroatividade. Isso reequilibra enquanto em 12 milhões recursos que pode vir para o município, retroativo. Se vir 12 milhões retroativo, reequilibra, mas não o suficiente. E por isso é determinante esse mesmo movimento que nós fizemos e essa sensibilidade que o governo Lula teve. Quem tomou a iniciativa disse, então, apresentem proposta, apresentem um plano de trabalho que nós vamos estudar. E já tivemos a primeira definição, vai ser reajustado o teto MAC, da média e alta complexidade. É para os hospitais, é para o pronto-socorro, vai ser reajustado. Doravante, agora nós estamos provando o quanto perdemos nesse período com a política do governo federal e também com a política do governo estadual. Então, naquilo que diz respeito ao governo federal, estamos pedindo o retroativo. Eu acredito que o governo Lula garantirá, não sei se em todo, mas parte do retroativo. E o mesmo nós temos que fazer a ação aqui. No Rio Grande do Sul vai ser votado, eu acho que na semana que vem ou na outra, o orçamento que fará para o próximo período. O orçamento vai ser para o ano que vem. Então, nós não podemos aceitar essa situação. Se não quer fazer o reajuste que o Lula fez, faça, então, pague os 6%. É o mínimo que está faltando no orçamento, que vai dar os 12%. Que o certo era dar os 12%, mas a inflação de todo o período, que nem os servidores públicos, os professores, a Brigada Militar, todo o serviço público estadual não tem reajuste há 7 anos. Então, só desenhando aí, para quem está nos acompanhando, basicamente, assim, a gente noticiou, né, diversas ações, né, do prefeito junto com os legisladores do município,
reuniões, tiveram algumas vitórias, né, do MAC que tu citaste, mas ainda existem algumas brigas, né, no Ministério Público, algumas outras respostas, ou seja, a luta continua, A né? luta continua. Mas para janeiro já há é uma previsão, mudanças nesse atendimento, uma possível verba que poderia vir. E tem outros movimentos que nós fizemos, tipo assim, ó, cada um aqui da Câmara ficou responsável de falar com seus deputados federais para destinar emendas para Canoas. Então, nós falamos com todos os deputados federais do PT e eles estão destinando algo assim, acredito que dê algum recurso em torno de 5 milhões, com todos juntos, do PT. Então, tem que ter um movimento de todos. Acredito que isso é importante, porque assim, ó, uma coisa é o reajuste que vai haver a partir do ano que vem. A outra coisa, nós temos que cobrir esse déficit. Porque o que é esse déficit que faltou de dinheiro na saúde? É o pagamento de fornecedores, o pagamento de tributos, que também tem os trabalhistas, por exemplo. Então, nós precisamos, esse não está resolvido, ao contrário. O buraco é fundo. Tem que pagar o 13º do povo. Que eu não quero enganar quem a gente chamou aqui para o nosso Canoas Podcast, dizer que a gente traria soluções, porque, na verdade, e é muito honesto, muito legal, vereadora, tu colocou os problemas que não está resolvido e não dá para a gente ficar maquiando também. Tem que falar a verdade, porque as pessoas estão esperando e querem ouvir isso, né? Nós tivemos avanços, inclusive, chegaram para nós alguns dados, eu não trabalhei eles ainda, sobre algumas melhoras no hospital universitário. Sim, né? sim. Já se nota, depois de algumas alterações ali, logo depois que o prefeito Jorge reassumiu a prefeitura, há uns números ali, né, que comprovam que... Eu digo assim, eu disse para o diretor do hospital, sabe por quê? Nós precisamos, pode ser que eu esteja equivocada, o gestor ele tem que ser da política e da técnica. Né? Mas principalmente da política. Por quê? Porque a técnica tu te assessora dos médicos, das pessoas qualificadas. Agora, na política, quem garante recursos é a União e o Estado. Então, eu elogiei o diretor do HU porque ele tomou a iniciativa. Primeiro, assumiu e fez um diagnóstico. Chamou toda a equipe e construiu o diagnóstico com os técnicos. E ele é um médico, mas ele, de qualquer forma, ele foi deputado estadual, ele está na gestão, foi secretário de saúde de Porto Alegre. Então, ele tem uma experiência política. Essa experiência política, ele levantou, fez um diagnóstico e a primeira medida tomou, chamou os deputados de todos os partidos. Quero que vocês ajudem a solução. Quero que vocês destinem a emenda. Chamou os vereadores também, eu disse, olha, quero que vocês nos ajudem, né? Porque a questão da solução para os problemas da saúde não é só de responsabilidade do governo municipal, é de toda a sociedade, dos vereadores, da população, né? Dos trabalhadores da saúde. Então, nós temos conjuntamente buscar. Eu não posso dizer assim, eu não tenho nada a ver, isso é coisa do Jairo. Aqui é legislativo. É assim. Mas o legislativo, além de fiscalizar, ele tem que propor, ele tem que agir, ele tem que se mobilizar, ele tem que pressionar também os outros, o deputado estadual, o deputado federal, para que Canoas capte recursos, dê conta e continuar cumprindo o seu papel. Então, eu acho assim, mudou. Quando o gestor que assumiu não foi um interventor, vamos dizer isso, que um interventor que foi colocado lá, é alguém que tem uma noção da política. O que é a política pública de saúde? Então, ele conhece o Sistema Único de Saúde. Ele conhece que é a política que muda a vida. É a política, gente. Quando nós discutimos o preço do feijão, que questionamos que o preço está caro, nós estamos fazendo política. Só que nós temos que fazer uma política para quê? Para reduzir o preço do feijão. Então, isso é fazer política. Foi isso que o diretor fez. Eu elogiei por isso, fiquei satisfeita. Ele não chegou, chamou-nos para fazer choro
chorar porque não tem dinheiro, porque o trabalhador não paralisou. Não, o trabalhador tem o direito de lutar pelos seus direitos. É um direito dele. Não recebeu? De parar, fazer a operação tartaruga. Posso questionar que dentro do hospital não é o meu lugar mais adequado para fazer. Tem outras formas de organizar a pressão política. Mas ele sentou, fez um diagnóstico, articulou os vereadores, articulou com os deputados estaduais, articulou com o deputado federal, chamou o prefeito, mostrou para o prefeito fez. E então, é isso que vai mudando a realidade. Isso está envolvendo mais e mais. E por isso que eu não me canso de falar. Nós não conseguimos ainda avançar no estado do Rio Grande do Sul. No governo Lula, já avançamos. No município, já avançamos, né? Na questão de melhorar a gestão, de atender as coisas mais urgentes. Não pode misturar, né? O que é urgente é urgente. Emergência, não dá. Nós precisamos dessa conversa entre o governo do estado com o município, né? Pessoas que não entendem, que ligam para cá, e muitas vezes é importante desenhar isso também, não sabem de quem botar a culpa, né? O prefeito não faz tudo sozinho, nem para o bem, nem para o mal. O prefeito não faz tudo sozinho, nem para o bem, nem para o mal, não importa qual é a gestão. Existe uma série de pessoas ali em volta. O caso dos 156 municípios, tem toda uma explicação por trás, Sudeste. Então, tudo isso que eu estou falando aqui, eu sei que tu sabe, é porque mastigar para o nosso público, que muitas vezes questiona a gente, mas é que é importante que ele fique por dentro, que ele entenda que existem uma série de coisas mais complexas e que o governo do estado tem que estar junto. Essa questão do programa Assistir, que muita gente não conhece, não sabe o que significa. E, enfim, fica perdido e só na base do desgosto, né? Porque, vamos lá, não está resolvido, né? A gente já concluiu isso aqui. Mas tem muita coisa, tem muita esperança. Por quê? Porque estamos nos movimentando. Quando a gente se movimenta, a gente move montanhas. Quando a gente compreende, né, e luta, a gente muda a realidade. Então, nós não podemos ter um comportamento, isso não tem nada a ver comigo, que se rale o prefeito, que se rale os vereadores. Não, quem se rala é o povo, é nós. E a gente tem mostrado aqui, que é a nossa parte que nos cabe aqui enquanto jornal, o jornal mais antigo da cidade, e que veio da iniciativa do Canabarro Traz Filho, como eu sempre gosto de citar, para ser um jornal para dar voz à comunidade, ao povo. Então, é isso. E a gente mostrou justamente esse trabalho que vem sendo feito na união da gestão municipal com o legislativo para trabalhar, para melhorar essa situação. A gente vai sempre noticiar aqui também. As portas estão sempre abertas. Muito obrigada, Maria Eunice, por ter vindo aqui esclarecer isso para a gente. Volte outras vezes com mais notícias também. Mas é isso, assim, eu acho que e aí eu volto a dizer, né? A saúde é um tema muito caro, que é básico do básico, para o Brasil, que tem o melhor sistema de saúde do mundo. Eu também acredito nisso, acredito nisso. E nós temos essas capas todas aqui. Não dá para mudar a história, né? É por isso que eu exemplifiquei aqui. Mas a gente pode esperar um futuro melhor. Né? Isso está nos trazendo para cá. A gente está noticiando essa luta aí do governo municipal para melhorar a situação da saúde para as pessoas. O que a gente tem que dizer, assim, é grave. Não está fácil. Mas com luta a gente muda. A gente muda com propostas, com determinação. Então, é isso que nós estamos nos somando. Então, criando um movimento, né? Olha, essa foto que tu mostrou aí, ela é emblemática. Qual município fez esse movimento? Qual município fez esse movimento? Porto Alegre não fez um movimento. E Porto Alegre está sendo atingido gravemente. Né? Então, eu acho que tem que valorizar todo esse movimento que está sendo feito para buscar solução. E a solução, ela é para o povo. E tem que se unir, né? Tu que está passando por uma situação ruim, difícil, precisando de cirurgia, enfim, além do mutirão que está rolando,
procura a prefeitura, procura o UBS, procura os CRAS, procura, não fique em casa sofrendo, criança, idoso, desassistido. A gente sabe que tem muita gente carente, muita gente que não tem nem internet, não tem nem esse acesso, passagem para vir até o centro, não tem. Aproveita a prefeitura na rua, vai no seu bairro, procura o Jornal Timoneiro também, que ele sempre vai estar do lado e de portas abertas para a comunidade. E procure a mim também, viu? Procura a vereadora Maria Eunice ali no gabinete. Conta comigo no gabinete, nas minhas redes sociais. Sempre pode entrar lá no Facebook, na minha página, e vai receber retorno. Vai receber retorno, informação, pelo sim, pelo não. A gente sempre está à disposição. Saúde é saúde. Não tem. Não dá, cara, não dá. Não dá. Sextou com o Jornal Timoneiro, como há 57 anos. Eu sou a Simone Dutra, nós somos aqui, eu recebi aqui no Jornal Timoneiro, no estúdio OT Play Centro, a vereadora Maria Eunice, que tem aí unido forças com demais colegas do Legislativo, o prefeito Jairo Jorge, para melhorar a saúde de Canoas. Não está fácil, né? Mas segue aí à disposição para mais esclarecimentos. E, enfim, a gente vai noticiar, acompanha aqui pelo Jornal Timoneiro. Eu quero lembrar, para finalizar esse episódio, dos nossos apoiadores, sempre muito especiais. Lembrar que este episódio do Canoas Podcast tem o apoio da Ubra, formação com propósito, FlexCorp, internet sob medida para seu negócio, Águas Itati, a água mineral da família gaúcha, Zetec, soluções em TI, OT Play Studios, grave seu podcast no Estúdio Centro, no Estúdio Parque, ou leve o estúdio móvel até o seu negócio. Gente, muito obrigada por quem ficou até aqui. Nosso canal aqui, o canal OT Play TV, é um canal novo, de Canoas, pros canoenses e pro mundo. Entra ali, na verdade, está vendo esse programa no canal OT Play TV, e se inscreve no canal, clica ali no sininho para as notificações para receber mais informações. Tu pode também trazer o teu projeto, tua história para cá. Quer se ver na TV também? Quer contar do teu time de futebol, de um projeto de música? Nós estamos aqui para isso. Conhece lá. Tem gastronomia. Alô Canoas, com meu colega Mauri Grando. Nós temos uma grade intensa, assim, ó, de bastante produtos novos e feito com muito carinho para você. Beleza? Muito obrigada, Maria. Obrigada a Sinara, que está na operação. O Jefferson, que veio acompanhar aqui a vereadora. Até a próxima.